Olá! Quer aprender 2 técnicas de pintura para decorar o seu pallet? Eu sou Yolane Caron, nosso canal fala sobre artesanato. Te convido a se inscrever no nosso canal, já deixe o sininho acionado para receber as notificações sempre nos próximos vídeos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 2 técnicas de efeito para você decorar o seu pallet, usando stencil, sombreando e fazendo muitas dicas de pintura. Então acompanhe agora o passo a passo. Aqui eu tenho um modelo de pallet com umas ripas intercalando as técnicas. Primeiramente, usamos a goma laca incolor em todo o MDF. Vamos usar essas tintas acrílicas da Acrylex, a cor sépia, marrom escuro, cappuccino, areia lunar, mineral, cenoura e a tinta neon laranja. O primeiro passo é passar na nossa placa a tinta acrílica fosca, a cor marrom escuro em toda a peça. Foi a primeira coisa que eu fiz. Independente das técnicas que eu usei, eu passei o fundo marrom escuro. Aqui eu vou separar em 2 partes para ensinar as 2 técnicas nessa mesma plaqueta. Eu passei o verniz craquelê da Acrylex em algumas partes de toda a peça. Passei, dei uma esticadinha, mas somente em alguns pontos da placa. Agora eu vou trabalhar ensinando esta técnica usando o areia lunar e o cappuccino. Primeiro começo passando a cor areia lunar em alguns pontos. E aí, à medida que eu pincelo, eu vou intercalando a cor cappuccino, cobrindo o restante da peça que não foi pintada. Nesse momento eu posso intercalar as cores para que não fique marcas de pincel. Isso é muito importante. Olha o resultado, ele fica manchado, aparecendo craquelê em alguns pontos. Vamos trabalhar também agora com nó da madeira. E para isso eu usei o stencil da Acrylex de nó de madeira. Aqui tem vários modelos de nó de madeira. É muito importante eu colocar no próprio craquelê, dando uma junção do próprio nó da madeira com o resultado do craquelê. Vou usar pincel pituá. E com a cor sépia, tirando o excesso no paninho também, faço movimentos circulares para dar o efeito do nó da madeira. Escolho o nó que mais convém com a peça que eu estou utilizando. Aqui já estou utilizando um nó menor. E aí você vai fazendo a composição conforme o tamanho da sua peça. Veja como está ficando. Necessariamente não precisa usar todos os modelos do nó. Vai fazendo a composição conforme o que você tem. Depois dê um leve esfumaçado nas pontas, dando um efeito de envelhecido, um desgaste na madeira. Essa é a ideia, deixar a madeira com um desgaste, como se fosse envelhecida mesmo. E aí você pode entrar entre um nó e o outro, quando a tinta estiver bem sequinha, quando quase não tiver tinta no pincel. Com o pincel chanfrado e a cor sépia, você pode ainda incrementar mais o nó da madeira, dando efeito de sombra e luz. E acentuando o sombreado mais nas pontas, fazendo uns puxadinhos para lá e para cá, dando um efeito ainda maior de desgaste da madeira. Não deixando apenas o nó da madeira, enriquecendo ainda mais o modelo do stencil. Veja o resultado como ficou. Foi isso que eu fiz nessa parte do pallet aqui. Agora eu vou ensinar essa parte do pallet onde tem o efeito de tijolinho. O primeiro passo é colocar a tinta mineral após o craquelê, cobrindo toda a peça. Deixe secar e dar o efeito do craquelê. E aqui em alguns pontos, como a cor mineral é um pouco clarinha, dê a segunda demão onde não está craquelado, deixando mais homogêneo.
Agora vamos usar o stencil de tijolinhos em alguns pontos, usando a tinta neon laranja e a cor cenoura. Vamos começar primeiro com a cor cenoura. Um pincel pitois, tire o excesso e passe em alguns pontos da peça, como se fossem umas manchas. E aí você vai fazer algumas partes mais clarinhas, outras mais escuras, com a mesma cor cenoura. Vamos secar no secador e agora dar a luz com a cor neon laranja. Ela vai deixar uma cor mais vibrante. Em alguns pontos também, sempre com o pincel com muita pouca tinta. Agora é a hora, com o pincel chanfrado, de dividir esses desenhos como se fosse uma parte da parede aparecendo os tijolos, fazendo um sombreado, delimitando o desenho. A ideia é deixar como se fosse uma parte da madeira onde aparecem mesmo os tijolos. E aí você vai sombreando à medida que vai secando, vai intensificando ainda mais esse sombreado, intercalando suas secagens. Aí você vai caprichar no sombreado, indo e vindo, deixando a peça delimitada no desenho dos tijolos. Em alguns pontos você pode intensificar esse sombreado. A segunda etapa, você pode dar um sombreado um pouco maior, dando uma certa profundidade em alguns pontos do seu desenho, para não ficar aquela pintura muito chapada. Isso é muito importante quando a gente faz técnicas de efeito. Veja só a diferença entre um ponto e outro. Foi o que eu fiz em toda a parte do desenho. Alguns pontos têm mais luz, outros mais sombras, para dar um efeito mesmo de parede desgastada. Agora, com o mesmo pincel chanfrado, você pode fazer uns desenhos como se a parede estivesse quebrada, em alguns pontos, intensificando o seu desenho. E esse palette você pode decorar da maneira que você achar melhor. Aqui eu posso colocar uns corações, um meio vaso, uma frase de bem-vindo, uma árvore, um recorte de madeira. Se vai colocar no lavabo, na entrada da casa, aí fica a seu critério. E aí, o que você achou das técnicas e das dicas que eu dei neste vídeo? Você pode usar para muitas peças de decoração, não apenas no pallet. Você pode fazer baús, quadros, enfim, uma infinidade de opções para você decorar a sua casa. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. E se você teve dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. É muito importante compartilhar essa informação com mais pessoas. Se inscreva no canal e eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!